O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No tempo em que viveu entre nós, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, a barca que era de Simão, Jesus pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Os companheiros vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. 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 A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é música para os nossos ouvidos. Quando a gente participa de grupos de rua, agora tem os grupos da campanha da natalidade, se o coordenador não for bem firme, as pessoas vão falando da palavra até altas horas. O grupo acaba 10, 10 e meia, 11 horas, depois não tem nem como voltar para casa. Tanto que essa palavra, ela é importante, essa palavra nos atrai. E na missa também, né? Se a gente fosse deixar livre aqui, para cada um falar um pouquinho da palavra, do que ouviu, a gente sairia daqui 5 horas da tarde, tranquilamente. A palavra é viva, a palavra é viva.
Mas não se trata disso. Viemos para celebrar a missa, pedir perdão dos nossos pecados, ouvir o nosso Deus, depois comungarmos o corpo e o sangue do seu Filho e voltarmos para o mundo, para levar a paz ao mundo. Eu então vou me restringir a duas coisas que eu achei importantes nessa palavra e eu gostaria de repartir com vocês. A primeira é essa situação meio estranha do Evangelho. Jesus está na praia falando com a multidão, depois ele pega a barca de Simão e ele se afasta um pouquinho com a barca no mar e da barca ele fala até a praia. Parece meio estranho isso, porque seria, do ponto de vista estratégico, seria melhor que Jesus ficasse no meio da multidão, fizesse lá um palanque, alguma coisa parecida, e falasse para a multidão. A multidão ouviria melhor. Mas por que São Lucas fala que Jesus tomou essa atitude, fez esse ato aí que parece um pouco estranho? Da barca falando para a praia. São Lucas tem uma intenção ali. São Lucas quer nos mostrar o que é que Jesus veio fazer neste mundo. Neste mundo, Jesus veio nos tirar da terra para nos levar consigo, para levar na sua barca. E quando eu falo terra, não estou falando da terra, estou falando da mentalidade deste mundo. Então, o que nós pensamos nesse mundo? Que tem que trabalhar, que tem que ganhar dinheiro, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Eu vou pôr um brinco na orelha, que eu vou pintar o cabelo metade azul, metade amarelo, que eu vou pintar uma unha de amarela ou preto, que eu vou pôr um sapato de bico fino, que eu vou pôr um sapato de bico largo, que eu vou comprar esse carro, que eu vou comprar aquilo lá, que eu vou mandar pôr. São esses os pensamentos do mundo. Não que eles não sejam interessantes, são interessantes, mas eles passam. Quem tem um pouco mais de idade, lá quando nós éramos jovens, como é que a gente se vestia? O que era importante? Qual era a moda? Se você guardou alguma roupa lá naquele passado, se você colocar essa roupa hoje e for aí na feira, vão achar que você é um palhaço, vão dar risada na sua casa. Porque aquilo já passou, já foi embora. E Jesus é esse que veio tirar, ou melhor, que veio nos tirar dos pensamentos vãos, dos pensamentos passageiros, daquilo que não leva a nada, para nos colocar com Ele, para nos levar com Ele. E o mais importante é que aquilo que Jesus fala faz sentido no nosso coração. Nenhum de nós está aqui nesta igreja porque caiu de gaiato, estava passando lá, viu a porta aberta e resolveu entrar. Não! Nós viemos aqui na igreja porque a palavra de Jesus faz sentido aqui dentro de nós. O que Jesus fala lá já estava dentro de nós. É como uma propaganda na televisão. Se você não gosta de iogurte, não gosta, pode fazer a melhor propaganda que for de iogurte. Você vai ver aquilo lá e não vai fazer sentido para você. Mas se você gosta de chocolate, se você é apaixonado por chocolate, a pessoa faz uma propaganda de chocolate na televisão, você fica olhando porque você gosta. Aquela propaganda faz sentido aqui dentro. O mesmo acontece com a palavra de Deus. O que Jesus falou lá faz sentido aqui, faz sentido dentro de nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a palavra de Deus faz sentido na vida de toda pessoa, até de quem não vem à igreja. É muito interessante, né? De manhã eu vou celebrar junto com outra comunidade. Domingo eu vou lá no São Vicente, domingo eu vou lá na Santa
E é interessante porque as pessoas começam a conhecer o padre, então sabe qual o carro do padre, sabe onde hora que o padre passa. E quando eu vou passando, né, principalmente lá na Santa Rita, que a rua é bem estreitinha, as pessoas que estão assim conversando na calçada, elas olham. E eu percebo que elas falam, padre, padre, padre. A minha cara é igual a cara de todo mundo. O meu carro é igual ao carro de todo mundo. Mas por que faz sentido? Por que chama atenção? Porque dentro das pessoas tem esse apelo, dentro das pessoas tem essa vontade de escutar Jesus, tem essa vontade de sair da terra para ir com Jesus. É que muitas vezes as pessoas parecem que têm que nem fazem na televisão às vezes, né? Pega um barril, põe a pessoa dentro e enche o barril de concreto, e a pessoa fica com o pé preso lá no concreto e não consegue se mexer. Está pesado, não consegue ir mais, não consegue ir atrás da palavra. Mas a palavra faz sentido, faz sentido. Até mesmo quando as pessoas chateiam com a gente e dizem, nossa, mas você vai à missa todo domingo. Muito dessa chateação das pessoas é porque as pessoas se sentem incomodadas, porque elas sentem essa vontade de ir, mas essa vontade de ir ainda não é suficiente para arrastá-las. Elas se sentem ainda pesadas, presas, não conseguem se mover ainda. Graças a Deus, nós conseguimos nos mover. Graças a Deus, a palavra de Deus teve a força necessária para nos atrair. Um ímã, pega um ímã e um pedaço de metal. Tem uma distância, é que o metal não atrai. Mas você vai aproximando o metal do ímã, de repente, ele gruda. É o mesmo que aconteceu conosco. Essa palavra nos atraiu, nos trouxe aqui. Nós estamos na barca, né? Ou estamos tentando entrar na barca. Bom, a segunda coisa que eu quero falar. E na barca de Jesus? Não acontece nada? Na barca de Jesus a gente fica dormindo? Vamos tirar o sono. Não, né? Na barca de Jesus, Jesus continua a falar conosco, né? Então a gente vai na barca de Jesus porque a gente se sentiu atraído por Jesus. A gente conhece Jesus. Mas Jesus não fica quieto. Jesus gosta de dar os seus palpites, né? Você viu? Ele entrou na barca de Pedro e já começou a dar palpite. Qual era a profissão de Jesus? O que Jesus fazia? Não fazia nada, ele era vagabundo. Carpinteiro. Carpinteiro! São José não era carpinteiro, olha você bota na mão de São José. Ele ensinou a carpintaria para o seu filho. Pedro era pescador. Jesus, carpinteiro, foi dar palpite na vida de Pedro, pescador. O que é que Jesus falou para Pedro? Lança as redes. Pedro olhou assim: quem é o pescador aqui? Você ou sou eu? Mas assim é Jesus. Jesus entra na nossa vida e começa a dar palpites, começa a dar a sua opinião, começa a falar conosco, começa a nos incomodar. E Jesus muitas vezes fala algumas coisas que para nós parecem absurdas. A gente não tem muita vontade de fazer o que Jesus fala. Mas Jesus fala. Dou um exemplo, e agora você estava lá na sua cama, lá dormindo, bem gostoso, né? Estava muito calor, tempo bem nublado, domingo de carnaval, amanhã você não vai trabalhar, na boa. Daí Jesus começou a falar com você: ô seu vagabundo, você vai à missa? A missa 9h30, a oração 7 horas da manhã, você nem se mexeu ainda. Vamos lá, vamos sair daí. O que você falava para Jesus? Ah, Jesus, eu estava muito frio. Já fui domingo passado. Quarta-feira tem que ir de novo. Não vou não.
aí, está frio, está ruim lá fora, vai chover. É assim que Jesus faz, né? Jesus fala algo completamente diferente. Vai à missa, levanta aí, vai à missa. Tem 3 camelos, gosta dele, toma roupa, vai à missa. Seu corpo diz, não, fica dormindo. Né? A sua mãe gosta de você imensamente. Ah, fica dormindo, então. Aí a gente precisa ouvir Jesus. E nem São Pedro. São Pedro era pescador. Jesus era carpinteiro. Mas São Pedro falou, olha Jesus, por causa da sua palavra, vou lançar as redes. Nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas por causa da sua palavra, vou lançar as redes. Então depois que a gente entra na barca com Jesus, como nós estamos na barca com Jesus, continuamos caminhando com Jesus. Né? Nós precisamos de 3 coisas. Cada vez mais conhecer Jesus. E Jesus é maravilhoso. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente gosta dele. Nós precisamos cada vez mais confiar em Jesus. Confiar em Jesus. E confiando em Jesus, obedecer Jesus. Obedecer. Que nem uma criança obedece os pais. A criança fala, pai, eu queria ir lá em tal lugar. O pai conversa com a mãe, avalia e diz, não senhor, lá o senhor não vai. Ah, mas meus amigos vão, meus colegas vão, vai a cidade inteira vai. Ah, a cidade inteira vai, mas você não vai. A criança fica brava, entra no quarto, faz bico, não quer almoçar, e faz. Mas obedece, obedece. Aí passam 30 anos, e aí a criança vai ficar com puxa vida aí, ainda bem que meu pai falou para eu ir naquele lugar. Ela vai reconhecer 30 anos mais tarde, não é ela? Nós precisamos ser como crianças, nós vamos. Jesus nos fala algumas coisas que agora a gente não entende. Ah, até o mundo fala, não, vai acontecer besta, não é pecado não, isso é coisa dos padres. Os padres que inventaram isso, os padres inventaram nada. E de São Paulo assim, tudo que eu transmiti porque eu aprendi. Não inventei nada, não inventei nada. Obedeça a Jesus. Conheça cada vez mais Jesus. Confie cada vez mais em Jesus. Obedeça a Jesus. Mesmo que a sua cabeça mande você fazer outra coisa. Obedeça. Mesmo que o mundo inteiro, a sua namorada, a sua mulher, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, mande você fazer outra coisa. Não. Obedeça a Jesus. Confie neles. Jesus sabe por onde nos conduz. E tem um fator muito importante. Jesus nos ama muito. E Jesus nunca nos pregaria uma peça. Jesus nunca falaria uma coisa para nós e depois lá para frente vai dizer, ah, é mentira. Não tem ninguém que tenha confiado em Jesus e tenha se decepcionado. Tem muita gente que não confiou em Jesus e está decepcionada. Então conheça cada vez mais Jesus. Confie cada vez mais em Jesus. E obedeça a Jesus. Obedeça a Jesus. Caminhe os caminhos. Jesus levará você para o céu, levará você para o seu destino, levará você para onde o seu coração quer ir, né? Onde o seu coração tem vontade de ir, onde o seu coração tem vontade de estar. Conhecer, confiar, obedecer. Essas 3 palavrinhas para quem está na barca de Jesus.